Fala pessoas, beleza? Eu sou o Itten, você está no Bora Mundo e a gente vai mais um vídeo de psicologia. Nós estamos continuando falando sobre a alienação parental, certo? O que nós vamos falar hoje? Esse é o vídeo 2, tá, galera? Então, se você caiu aqui, tem o vídeo 1 ainda, é importantíssimo, porque é uma sequência de ideias, tá? A gente vai falar agora sobre os filhos do divórcio, tá bom? Apresentamos um contexto no primeiro vídeo, agora a gente vai falar sobre como, que tipo de divórcio tende a propiciar, a dar lugar para acontecer alienação parental. Então fica comigo até o final do vídeo que todas as informações são importantes, tá certo? Tá querendo, se você gostou desse assunto, se você curte esse assunto, eu vou indicar alguns livros, tem muito livro, galera, sobre esse tema, muito, mas tem livros muito bons, tá? Eu peguei e separei alguns livros que eu gosto, que tá aqui no link na descrição na Amazon. Tá a fim de comprar algum, de conhecer alguns títulos desse tema? Clica lá, vai lá, faça suas compras pela Amazon para me ajudar. Tem alguns livros interessantes e lá na descrição tem um livro que é indicação pessoal minha e se você curtir, tá lá disponível para você, tá certo? Bom, é isso aí então. Então vamos ao nosso tema, tá certo? Que são os filhos e o divórcio. Como eu disse, vamos ver agora como é que que tipo de divórcio, algumas características desse divórcio e como isso vai acabar gerando essa alienação parental, tá certo? Bom, vamos lá então, tá certo? A primeira coisa importante que nós temos que saber, o primeiro ponto, é que esse divórcio, né, ele vai prejudicar a criança em dois pontos importantes, que é o afetivo e o social, né? Então, quer dizer, a gente vai ter um rompimento, um desgaste do desenvolvimento e do envolvimento social da criança, tá? Isso vai ser um desgaste muito grande, vai se desenvolver um problema muito grande. Outra coisa é a questão afetiva, dos afetos, tá certo? E a gente vai ver como isso vira uma guerra danosa para a criança e como isso atinge a criança de uma forma extremamente perigosa psiquicamente, tá certo? E social. Então, vamos entender uma questão. Vamos lá, aí acontece o divórcio, tá certo? Uma característica do divórcio muito importante, que vai ser uma geradora, tá? Dessa situação da alienação parental é exatamente um jogo familiar, certo? Porque nós estamos falando de um divórcio onde acontece o divórcio e os ex-cônjuges, né, as duas pessoas ali, os genitores ou os educadores daquela criança, né, eles não se dão bem ou então eles vão se ver como inimigos, tá certo? Isso vai gerar um problema. Esse é um problema. Nós não estamos falando daquela situação onde acontece a separação, mas ainda existe uma relação de amizade, ainda existe uma relação de entendimento, de acordo, aonde as coisas estão indo muito bem, né? Ou de forma tranquila. Nós estamos falando de um relacionamento onde, ao separar, os dois ou algum dos dois ex-cônjuges vão se ver como inimigos por causa de alguma coisa, por causa de algum rancor, por causa de uma não aceitação, e aí se vai gerar todo um constrangimento e a criança está no meio desse jogo familiar, tá certo? Bom, uma coisa interessante é que um outro ponto aqui, né, que eu coloquei bem interessante, é que a separação conjugal, uma coisa que a gente precisa entender, né, a separação conjugal, ela não tem que fazer com que suma os papéis parentais. Então, não é porque você separou que ela deixou de ser mãe ou ele deixou de ser pai, certo? Mas o que acontece nesse jogo familiar? Esse jogo familiar traz esse desenvolvimento de se pensar que algumas das duas posições elas vão ser diluídas, tá certo? Então, a mãe que era mãe agora vai começar a se descaracterizar como mãe. O pai como pai vai começar a se descaracterizar, ele vai ser atacado, ela vai ser atacada, certo? Isso é uma coisa importante. E aí vem um pensamento importantíssimo, tá certo? Que é o seguinte, o divórcio em si, ele não é problema, tá? Não é um problema para a criança de forma geral, o divórcio em si, tá? O que é o problema? É como esse divórcio vai acontecer, tá certo? Por quê? Nós estamos falando de uma situação entre os cônjuges que vão se tornar ex-cônjuges, tá certo? E esse se tornar ex-cônjuges vai gerar aqui um embate e esse embate vai afetar a criança, inclusive utilizando ela como arma, tá certo? Então, quer dizer, o problema não é o divórcio, o problema é exatamente a forma como ele vai se realizar. Por quê?
Porque tem divórcios onde a criança, né, o divórcio acontece entre o casal, não entre o casal e a criança. O casal deixa de ser o quê? Aquele sistema conjugal, né? Aliás, vamos falar já de dois critérios importantes sobre a questão do divórcio, tá? Pra gente entender. O primeiro é que o divórcio ele é a dissolução, ele é o término de uma relação conjugal. O marido e a mulher, tá certo? Esses dois personagens do casamento. Ele é uma dissolução entre essas duas pessoas, tá certo? Não entre a criança, tá certo? O divórcio, ele é o fim da figura esposo e esposa, certo? É isso que é o divórcio. Ele é o fim dessas duas figuras, tá bom? Desse companheirismo. Ele é o fim disso, certo? Mas ele não é a dissolução da sociedade parental. O que isso significa? Você se divorcia e você não deixa de ser pai e você não deixa de ser mãe, certo? A criança ainda existe naquela relação, ela ainda pode ter o papel de pai presente e o papel de mãe presente, porque o que o divórcio tem que fazer é diluir aquela sociedade conjugal, tá? Entre o pai e a mãe, certo? Bom, e aí uma coisa importante aqui é que nesse divórcio onde acontece esse desligamento tenso, tá certo? Sem amizade, vamos dizer assim. Quando eu falo amizade, eu tô falando sem o acordo de entendimento básico. Vai acontecer a seguinte questão importante. Dentro, né, de toda essa questão, vai acontecer geralmente o embate judiciário, tá? O embate na justiça, o embate legal, tá certo? E isso é uma das características importantes. Quando esse divórcio, ele tem essa característica do embate legal, aí é um problema, porque a criança, ela se torna uma arma de embate entre os dois, certo? Por quê? Porque se tem lá o pai ou a mãe e vão brigar judicialmente. Quando eles vão brigar judicialmente, já tem uma característica de que nós precisamos nos separar e precisamos dividir e separar tudo que nos liga, tudo que faz uma ligação entre mim e o outro, tá? Então, pode ser geralmente coisas materiais, né, coisas que têm algum valor, então vai acontecer essa separação. E isso já acontece de determinada forma porque há um rompimento afetivo já, certo? Pelo fato de ter acontecido o divórcio. Então, muitas vezes isso vem carregado de um rancor de um com o outro, de alguma das partes ou das duas partes. A criança, ela também vai fazer parte desse momento legal de separação, né? Não dá para ela viver 3 dias com um e 4 dias com o outro, que isso não é nem saudável, né, de forma geral. Mas o que acontece? Ela vai, quando eu falo não é saudável, gente, eu não estou falando de forma psíquica, eu estou falando de uma forma logística, tá certo? Se você mora na mesma rua do seu ex-cônjuge, beleza, isso acontece com uma tranquilidade. Mas isso não é o normal de acontecer, tá bom? Imagina, você mora em um lugar, o seu cônjuge se mudou para outro, que é 1h30 dali, como é que funciona para essa criança transitar toda hora, né? Então, o que acontece? De forma geral, essa criança ela vai ser usada como arma, tá certo? Aonde um cônjuge vai querer a preferência dessa criança, que ela fique com ela. E para que ela tenha essa preferência, ela vai ter que ter um afastamento do outro cônjuge e isso vai se tornar um problema. E aí então nós temos essa situação, certo? E nessa situação a gente tem quem? A criança ou o adolescente, que é o nosso foco aqui, são os atingidos pela alienação parental, crianças e adolescentes, certo? E aí então aqui a gente vai entender uma coisa importantíssima. Uma das coisas que vão acontecer nesse jogo familiar é que, olha, onde vai começar. Quais são geralmente os primeiros pensamentos e sensações que vão acontecer é que uma das coisas que a criança vai aprender, que vai ser passado para ela por um dos dois lados ou pelos dois lados, é que ela vai ter que, como é que eu posso falar, não manifestar os seus sentimentos afetivos pelo outro ou pelos conhecidos do outro, certo? Principalmente na presença daquele cônjuge. Então, por exemplo, o casal se separou, aí aqui tem, vamos supor, um pai. Aí a criança está com o pai. O pai, nesse rancor, tá, do divórcio, ele passa para essa criança a ideia de que ela não pode manifestar sentimentos pelo outro junto com esse pai,
né? Então, por exemplo, a criança tá com o pai. Ela não pode falar assim, ficar falando da mãe, por exemplo. Ficar falando da mãe, que tá com saudade da mãe, que a mãe é bonita, que a mãe brincava assim comigo. Isso vai ferir o outro, né? Então, ele vai passar para esse uma ideia, uma educação de que ele tem que negar essa afetividade, tá certo? Quando eles estiverem juntos. E isso é tão grave, e lógico, isso vai acontecer na ausência do outro, principalmente, tá certo? Que é onde acontece essa educação e essa alienação parental, tá? O parental, o parente, a pessoa, o genitor, alienando a criança, colocando só uma visão para a criança, direcionando ela só a uma ideia, certo? Isso vai causar um extremo grau de constrangimento para a criança. E um extremo grau de constrangimento extremamente pesado. Por quê? Porque é o seguinte, o que rola na cabeça da criança e do adolescente, tá? Para os filhos, trair o outro genitor, tá certo? Trair um genitor, né, no caso, significa a possibilidade de ele perder esse outro genitor, né? Ele trair o outro, ele negar o outro, traz uma dor para ele, que essa dor diz para ele que, olha, você vai perder o outro, porque você está rompendo os laços afetivos. Imagina a cabeça da criança e do adolescente nessa situação, que geralmente é a situação inicial, já começa bravo assim o negócio, certo? Bom, essa é a situação geral que nós vimos até aqui, certo? Situação geral, essa é a situação modelo básica. Então, o que é essa situação modelo básica? Ela ela tem tudo, certo? Tudo o que nós vemos nesse cenário aí é uma situação favorável a desenvolver, a fazer aparecer a tal da alienação parental, certo? Esse mais ou menos é o cenário. Bom, é isso aí, galera, beleza? Espero que você tenha gostado. Falamos de mais um critério, que foi o divórcio e os filhos. Já tá vendo como isso afeta de uma forma punk as crianças, certo? Então, espero que você esteja gostando. Não esqueça, compartilhe o vídeo, tá entrando nas férias, dá pra você ver vídeo virado no girar, né? Compartilhe o vídeo, que esse é um tema muito importante pra você da pedagogia, da psicologia, do serviço social, entendeu? Isso é uma coisa muito bacana de se saber e necessária hoje em dia, tá certo? O próximo vídeo, qual é o próximo vídeo? A gente vai falar sobre as leis no Brasil, tá? A lei que trata da alienação parental. Eu vou falar só sobre isso no próximo vídeo. E eu vou tentar pegar o mais atualizado possível essa lei e colocar algumas pontuações importantes no final do vídeo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho da questão da lei. E depois da questão da lei, nós vamos trabalhar outros temas importantes que continuam na questão psicológica da criança, certo? Espero que você tenha gostado. Me ajuda, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal porque tem vídeo pra caramba, psicologia, pedagogia, sociologia, história, filosofia, de psicologia tem muito vídeo, certo? Vem aqui, curte que você vai gostar. Até o próximo vídeo, muito obrigado e valeu!